Hoje eu tô sozinha na tela, nunca vi, né? Ai, Cristo. Aqui. Mozinho, entra aí, que se não entrar ninguém, tu entra pra ficar comigo. Tô entrando, velho. Só tô botando fone. Hoje não tem convidado, né? Hoje é só para encerrar o projeto, para eu gravar essa live de encerramento do projeto. Entra aí, amor. Você tá entrando? Já entrei aqui. Já entrou? Não apareceu pra mim ainda não. Eu vou ter que prender esse cabelo, que ele tá me enchendo a paciência aqui. Ah, apareceu. Ah, Silvano! Eu tô aqui. Oi, Sil. Ih, Cris! Obrigada! Eu tava aqui comentando com meu marido. Amor, entra aí, porque se não vier ninguém, a gente vai gravar essa live de despedida aqui do projeto. E aí fica pelo menos você comigo aqui pra eu não me achar falando sozinho. Aí vem duas lindonas aqui e entram pra acompanhar. Claro que pode, Cris. Quer escrever aí? Escreve que eu falo aqui pra você. Aí vou esperar entrar mais gente, tá? Oi, Vanusa. Vou esperar entrar mais gente pra poder falar do teu trabalho. Mas escreve aí pra mim, pra eu saber qual é o teu trabalho. Vanusa, que bom que você veio também. Vou dar aqueles 5 minutinhos. Nem isso, menos que isso. Porque eu quero falar umas coisas pra vocês. Ai, estou de rainha Elsa Frozen, tá? Frozen. Fazendo o quê, Cris? A Cris quer divulgar o trabalho dela, Vanusa, Sil e Beto. Eu tô pedindo para ela escrever o que ela tá fazendo. Será que é tipo animação de festa, essas coisas assim? Ai, Vanusa, obrigada. Obrigada. Esse encerramento está sendo muito emocionante para mim por conta das coisas que me aconteceram ao longo, né, dessa trajetória. Foi bem legal. Vou aproveitar que só tem o marido aqui de homem. Essa coisa da celular pegar a gente de baixo assim para fora deixa a gente com os peitos desse tamanho. Oi, Cristiane. Eu estou usando, por exemplo, Cris, fala aí do teu trabalho que eu estou lendo. A Cris, por exemplo, foi a pessoa que me vendeu um produto da Mary Kay muito legal, que eu tô aqui com uma base maravilhosa, e a Cristiane, ela é representante, então ela também está se virando nesse momento, que ela está sem trabalho, está disponível. Obrigada, Cris. Ela está disponível e aí ela está vendendo, se alguém precisar de alguma representante da Mary Kay, é a Cristiane. Aí hoje eu já estou usando a base, batom novo, essas coisas, né? Me produzir. Vou contar. Sim, Cris, aí você tá de rainha e o que você colocou aqui? Você colocou nessa quarentena chamada de vídeo para as crianças. Onde a gente encontra, onde a gente vê isso? Conta aí pra gente. Enquanto isso, a gente espera a galera ir chegando. Se ficar só a gente, vocês me aturarem até o finalzinho, eu também não sei se eu vou ficar até o finalzinho, né? Tipo, não sei se eu vou gastar 1 hora. Essa é a minha primeira experiência de live, assim, sozinha, né? E aí, lá, a Cristiane já colocou, por favor, entre em contato, produtos maravilhosos. São mesmo, são produtos muito bons. Quando a minha base acabou e a Cristiane me ofereceu, eu falei, não, eu quero aquela base que a cobertura dela é bem legal, da corzinha da minha pele. Ainda mais agora que eu tenho que esconder as manchinhas para não contar dos meus 50 e poucos anos. Aí eu preciso de base. Cadê, Cris? Conta pra gente aí, tá escrevendo? Tá digitando? Você falou, estou de rainha Elsa Frozen, nesta quarentena chamada de vídeo para as crianças. E a gente encontra isso onde? Onde a gente vê isso? Onde a gente te acha? Ah, tá. Aí você manda para mim pelo Zap? Tá, joia. Então eu mando um direct para você, tá? Direct ou direct, os dois são aceitos. A gente manda sim. Ai, que legal, conversa com as crianças e dança pela internet, que maneiro! Eu tenho um netinho lindo de 2 aninhos lá em São Paulo. Manda sim, eu vou te mandar. Vou falar para vocês. Dependendo de quem esteja aqui, se todos forem meus conhecidos, eu passo por aqui mesmo, que essa galera tem, toda essa galera tem meu contato. Vitor também tem meu telefone, vai ficar fácil da gente... Ok, deixa eu anotar aqui, deixa eu anotar agora. Apesar de que eu acho que eu já tô seguindo você também, Cris. Cris
Ah, mas não nesse, tá? Elza Cosplay. Tá. Elza Cosplay. Cris, underline, Elza Cosplay. Ok. Você de Elza, você põe peruca loura? Porque pra mim aqui tá parecendo uma moreninha. Bacana. Oi, Neide. Obrigada pela presença. Ai, gente, que legal. Eu tô doida pra contar pra vocês as coisas que aconteceram nesses 31 dias. Eu acho. Foi de 27 de abril. Oi, minha filha. Tudo bom, sua linda? Mãe ficou bem? Você ligou na hora que eu tava me ajeitando. Oi, mamãe. Oi, Zilda. Zilda, depois escreve aí pra mim qual foi a primeira live que você assistiu, nossa, e aí depois você ficou entrando em todas elas e a gente acabou. Eu só sei que você é a Zilda 4161 e que entra em todas as lives. E hoje é a minha finalzinha, despedida, tô sozinha. Ó, meu vizinho querido aqui, Alessandro, beijo pra você. Cadê Flavinha linda? Ah lá, Bia, a Cris, é Cris Malucão, Cris, que fala? 1, 2, 3. Ela tá fazendo um trabalho pela internet com crianças. Me deu aqui o endereço dela, depois vou colocar você em contato pra você ver, tá bom? Tem que ter alguma coisa aí de musiquinha, de dança e tal, porque as crianças se amarram mesmo. Muito legal. A gente vai fazer propaganda do seu trabalho. Já fiz a propaganda da Mary Kay aqui, da Cristiane, irmã da Daisy. Sabe quem é? Não sabia? Lembra dela? E vou fazer propaganda também desse brinquinho lindo, que eu tinha comprado essa blusinha aqui e guardei ela pra hoje. Falei, eu vou de blusa nova pra minha live de final de projeto. Ai, Flavinha, tadinha. Flávia é enfermeira, tá nessa luta aí danada, deve estar cansadona. A Zilda foi cliente da Vanusa, bacana. De lá pra cá ela ficou comigo, bonitinha, muito obrigada. Aí comprei essa blusinha e a minha amiga Débora, da Maria Flor Atelier, ela faz esses brincos. E aí quando eu comprei a blusinha que chegou e eu vi o brinco, eu falei, Débora, manda esse brinco pra mim que eu vou fechar o meu projeto com a blusinha igual o brinquinho. Tá legal, gente? Eu achei bonitinho. Eu gosto dessas coisas. Algumas coisas combinandinho eu curto. Achei que ficou bonitinho. Taquei logo um batonzão vermelho para combinar aqui. E tô me sentindo aqui com vocês. Bom, então vamos lá. Agora já dá pra gente conversar um pouquinho. Já somos... pois é, porque combinou com a blusa, Cris, foi isso mesmo. Obrigada, Neide. A Luciana é minha parceira de trabalho, professora como eu, e a Lu é um anjinho que Deus colocou na minha vida. Ela entra, tira foto das minhas lives. Hoje sou eu só, hein, Lu? Você bota um botox aí nas coisas, você coloca um esticador aí das rugas, que é pra eu ficar melhorzinha nas fotos hoje, porque não tem ninguém embaixo não, hoje só tô eu sozinha. Tá bom? Cris, Cris, eu tô com um scriptzinho meu aqui que eu preciso passar. E aí, se der tempo, eu chamo, tá? Ou senão, depois eu te ligo e a gente faz uma chamada de vídeo para eu te conhecer melhor, tá bom? Então, gente, olha só. Hoje eu fiz o meu script, né? Durante todo esse período, eu tive o prazer de mandar para os meus amigos via Zap. Ô Lu, você é suspeita, cara. Você não pode falar nada não, porque maravilhosa é tu, com esse sorrisão o tempo todo. Eu mandei para os meus amigos pelo Zap. Oi, Sandra. Sandra é ex-aluna minha. Um abraço para você. Zilda, Vanusa já me disse que você entrou naquela. Muito legal. Muito prazer. Muito obrigada por ter me acompanhado esse período. Mas eu vou lançar 2 projetos hoje. Quem ficar comigo até o final vai saber. Aguarde. Então, como eu comentei, alguns de vocês já ouviram, eu estava na minha cozinha e ouvindo uma porção de coisas sobre lives. Eu falei, cara, eu bem gostaria de participar de um negócio desse para ver se eu consigo aceitar e participar, porque não me acho fotogênica, acho que eu não fico bem assim em vídeo, não sei o quê. Só que aí na mesma hora que eu pensei isso, veio aquele estalo de por que eu não chamo meus amigos. E a brincadeira começou assim. Eu tive a ideia, larguei tudo, comecei a escrever, pensar nas pessoas, comecei a convidar as pessoas. E os que embarcaram comigo nessa jornada que a gente fez de 27 de abril até hoje, 29 de maio, pessoas queridas, pouquíssimas pessoas que eu não conhecia ainda, mas foram indicadas por pessoas que eu confio muito, e então também participaram. E eu, graças a Deus, eu não tive nenhuma história triste, nenhuma história decepcionante, nenhuma história daquele tipo que já, ai meu Deus do céu, por que eu fui fazer isso, né?
Ah, Cris, você entrou com a foto. Ah, que bonito, Cris. Ah, que legal. Então, eu preciso cobrir esse script todinho aqui, mas pode deixar que você vai. Eu tô com 2 projetos por aqui e a gente vai trocar mais ideia. Já vou te convidar para o primeiro, tá? O primeiro de um dos projetos já vou convidar você para você fazer comigo. Que legal. E aí, eu vi que você entrou no seu trabalho, isso é muito bacana. Para quem tem crianças, eu e Luciana que já temos netinhos, muito bacana. E aí, eu convidei essas pessoas e eu pedi que elas escolhessem os seus temas e eu faria as perguntas. Então, todo dia, um dia antes, eu mandava para aquelas pessoas as perguntas que eu fiz para que elas avaliassem como as pessoas que elas deram o tema, então elas precisavam avaliar as perguntas que eu estava fazendo para que elas não ficassem em nenhum momento se sentindo constrangidas, né? Por conta de repente surgir uma pergunta, nada contra o improviso, eu sou muito improvisadora e gosto muito, mas eu sou assim, e as pessoas muitas vezes não são, então a gente precisa respeitar essa forma que as pessoas são, né? Então, por respeito a essas pessoas que de repente não têm essa facilidade com o improviso como eu tenho e gosto, que já faço isso há muito tempo, eu mandava um dia antes, pelo menos, o script para que elas lessem. Graças a Deus não voltou nenhum, tipo assim, Dê, isso aqui eu não posso responder, Dê, isso aqui não tem nada a ver, porque eu também estudei bastante para poder fazer as perguntas para os meus amigos dentro do seu expertise, dentro dos seus temas, né? E aí agora já tem uma turminha boa que eu não vou poder esperar todos entrarem, porque eu não sei que horas eles virão e se poderão vir. Tem um querido amigo que fez a abertura comigo, que foi o Cláudio Moreira. Ele está num outro evento agora nesse horário online, então ele também não poderia estar comigo. Tem uma outra amiga que está dando aula, então eu sei que alguns vão estar, outros não, mas a gente começa os agradecimentos, depois eles vêm, né? Vai ficar gravadinho lá no meu canal do YouTube. Vanusa disse que foi uma forma perfeita, teve tempo de se organizar mentalmente. Que bom. A Vanusa foi uma pessoa indicada por uma outra que eu amo de paixão, e eu digo que eu sou a Dinda dela porque eu fui a cerimonialista dela no casamento. Na verdade, eu fui a celebrante do casamento dela, foi muito legal. A Elaine Mello. E a Elaine me indicou a Vanusa, porque uma amiga minha não pôde cumprir com o compromisso, me ligou muito preocupada, Dê, tô com dificuldade nesse horário, eu falei, tudo bem. E aí meu filho entrou e no dia seguinte, que eu ia repetir com a Elaine, a Vanusa veio lindamente para cobrir, maravilhosamente, foi muito bacana, foi um encontro muito legal, uma harmonia enorme, uma sintonia enorme, foi muito legal. Então, assim, esse projeto aconteceu dessa maneira e hoje é um momento de gratidão com essa turma toda, né? Então, eu queria agradecer, depois ele vai ver, porque ele não está aqui com a gente. Acabei de falar de você, Elane, acabei de falar que o meu coração é seu. Acabei de te agradecer e você entrou, Elaine, que maravilha. Então, assim, hoje é um dia para mim de gratidão e de troca com vocês em relação ao que eu vivi nesses dias e o quanto isso foi, minhas psicólogas preferidas aí, Elaine, Vanusa, Silvana, o quanto isso foi terapêutico para mim, o quanto isso me tirou daquela responsabilidade que eu estava bastante tensa de manter em alta o astral de quem eu amo, que está perto de mim, ao mesmo tempo dar conta das questões de casa, porque a gente trabalhou muito, né? A gente tem trabalhado muito. Então, fazer esse trabalho foi muito terapêutico para mim, muito mesmo. A cada colega que mandava o seu tema, eu corria para estudar, eu amo estudar, e eu ia ler sobre aquilo, e eu ia pesquisar para saber quais eram as melhores perguntas dentro da área. Troquei com esses amigos, falei com esses amigos, e eles gostaram do script. Como eu falei para vocês, ninguém devolveu dizendo, esse não dá, tem que trocar essa pergunta ou a outra, todos toparam. E eu fiquei muito feliz com essa sintonia também. Então, dia 27, eu comecei com o Cláudio Moreira, que é um excelente facilitador de equipes de treinamento. Ele tem uma expertise no varejo. E o que a gente aprendeu no ponto marcante do encontro com o Cláudio foi a gente conhecer e confiar no time.
E para isso é necessário, é imprescindível um processo de comunicação, né? Um processo de comunicação eficaz. Na sequência, eu recebi Patrícia Cáceres, que é uma fonoaudióloga maravilhosa, que tem expertise na área de oratória. Ela faz um trabalho fantástico de preparação para as pessoas que querem falar em público, para as pessoas que precisam dar aulas, palestras, né? Se apresentar em grandes públicos ou só no seu pequeno grupo, enfim. Ela faz um trabalho maravilhoso. E com a Patrícia, a gente descobriu que brilho nos olhos e firmeza na voz é igual a segurança. Então, brilho nos olhos é amor, né? A paixão que a gente deve ter por aquilo que a gente faz. A firmeza na voz é porque eu conheço o assunto. Então, eu conhecendo o assunto, meu olho brilha pela paixão de estar fazendo aquilo que eu sei fazer. E aí essa segurança a gente passa para quem está ouvindo a gente. Na sequência da Patrícia, eu recebi Neise, que é uma amiga que eu tenho desde a época que eu trabalhei na Concremate, em 2002, que, por sinal, está fazendo hoje 25 anos de casada, ela e Nelson. Parabéns, Neise, Nelson, Deus abençoe vocês com muita saúde. E assim, a pandemia não deixaria mesmo a gente fazer festa de bodas de prata, mas eu estou esperando a de ouro, 50 anos. Pode tratar de arrumar uma festa. Entraram aqui Hudson, Coutinho, pessoas que me deram o prazer da presença também, eu super agradeço. E com a Neise a gente aprendeu que a aceitação é diferente de acolhimento, né? Porque a aceitação é o que a pessoa é como ela é, e eu não preciso, de repente, ser ou aceitar tudo aquilo que ela é ou faz, mas o acolhimento me dá essa oportunidade. O acolhimento me dá essa certeza de que, independente das nossas diferenças, eu posso acolher essas pessoas, eu posso respeitar essas pessoas, eu posso estar com essas pessoas. Então isso é muito bacana, né? A gente aprendeu isso, eu sei que muitos de nós já sabiam, né, sobre isso, mas foi o ponto marcante, eu estou destacando aqui o ponto marcante de cada pessoa que passou pela minha vida nesse mês e por vários de vocês que estiveram comigo. Então, com a Neise, a gente pensou muito nisso. Eu posso não aceitar, não ter desejo de convívio por conta de diferenciais na forma de ver, de pensar o mundo, mas eu posso acolher, posso dar amor, posso ser generosa, né? Então essas coisas são muito legais da gente relembrar. Aí veio a Gessilda, a primeira participação da Gessilda, que fechou ontem comigo, e a gente conversou sobre o gerenciamento do tempo, e aí ela deixou uma frase bem bacana pra gente. Você pode gerenciar do jeito que você quiser o seu tempo, mas o tempo tem ônus e tem bônus. Você escolhe. Então, se postergar demais, pega o ônus depois. E se fizer as coisas de acordo com o seu tempo, no seu prazer, você tem o bônus. Andréia, querida, esposa do Coutinho, muito bem-vinda. Aí veio o Coutinho, esse chatinho de galocha na minha vida há muitos anos, super fera, fica me encarnando e me chamando de tia. Vou entregar logo para todo mundo essa figura. Ele deve ser um pouquinho mais novo que eu. Aí fica me chamando de tia. E eu xingo ele, sabe? Quando eu tenho muita intimidade com os amigos, eu xingo assim de todos os nomes. E alguns já me conhecem por causa disso. Porque eu já vou xingando. Assim, quando ele xinga de tia, eu não vou falar contigo, seu bobão e tal. E a gente brinca muito, mas isso é fruto de uma amizade muito gostosa, muito respeitosa. Tia deu caramba, vai chamar sua avó de tia. E assim, Coutinho é um empreendedor. O Coutinho, eu já sabia, quando a gente se conheceu em 2000, que ele alcançaria os voos que ele já alcançou e que continua alcançando. E eu estou aqui torcendo. Ele é o CEO, né, o proprietário fundador da Uno Traduções, uma empresa que só cresce e que demonstra que tem uma equipe fantástica e com um trabalho lindíssimo. E ele sabe o quanto eu torço por ele. E o que eu coloquei aqui de ponto marcante na apresentação do Coutinho, aqui na live do Coutinho, foi acreditar, empreender e realizar. Então, com o apoio da esposa dele, ele acreditou no sonho que ele já tinha, ele empreendeu e ele está realizando, está abençoando a vida de outras pessoas, está com a sua empresa e vai dar tudo certo e você vai conseguir passar por esse momento e de cabeça erguida e mantendo a sua turma, que eu sei que você tem um coração de RH fantástico e está muito preocupado com a sua equipe que trabalha com você. Vai dar tudo certo, a gente está junto e a gente vai continuar junto. Depois do Coutinho, eu recebi a Nádia Darvish, que está fazendo aniversário hoje. Nádia, parabéns para você. Ela falou, Delaíse, se eu conseguir eu vou, mas hoje é meu aniversário. Eu falei, curte seu aniversário, depois você vê a live lá no canal do YouTube, delaíse.comunicação.
E aí a Nádia conversou com a gente sobre gestão de mudança. E o ponto alto do nosso bate-papo foi que planejamento e comunicação são imprescindíveis na gestão de mudança em qualquer área, na nossa vida, na empresa, dentro da nossa casa, nas nossas relações. Então a mudança não é fácil, nos tira da zona de conforto, mas quando a gente se prepara, se planeja, inclusive para aquilo que pode não dar certo, que a gente chama de correr risco calculado, isso é super salutar, porque nenhum conforto a mudança traz. Ela traz ansiedade, traz angústia, traz insegurança, mas planejamento e comunicação, elas são imprescindíveis, porque são elas que esclarecem, são elas que amenizam as dúvidas, e a gente precisa usar e abusar da comunicação e do planejamento no processo de mudança. Aí a gente entrou na segunda semana e eu recebi a Elaine, minha querida. A Elaine cuidou da minha mãe antes da minha mãe falecer. Eu tenho uma gratidão muito grande por ela. Ela tentou, né? Mamãe foi meio difícil, eu não queria fazer a terapia, mas a Elaine tentou e fez um trabalho lindo com a minha mãe, lindo. Ela se foi em 2016 e foi com um carinho grande da Elaine no coração dela, com toda certeza. E o que eu gravei de ponto alto no bate-papo com a Elaine foi que emoção é igual a vida, e a gente precisa lembrar que vida foi o meu ponto marcante, tá, Elaine? Outras pessoas podem ter conseguido outros pontos marcantes, mas eu preciso falar da minha experiência com vocês, né? Da minha gratidão em vocês terem aceito o meu convite e de terem me proporcionado 31 dias de tanto aprendizado, de tanta coisa boa. E o meu ponto marcante na sua apresentação a Bia ela já tinha entrado, Coutinho, ela só botou esse rostinho aí porque eu falei da avó, e ela mandou um beijinho. Isso aí é um beijinho pra mãe, pra eu não me emocionar muito, porque eu ainda tenho que falar até o final, tenho que conseguir, né? E aí, Elaine, seu ponto marcante para mim foi emoções, que é igual a vida, que é igual a respiração. E não é óbvio, porque muitas vezes as nossas emoções, elas acabam nos sabotando de uma tal maneira que a gente esquece de respirar. E você me ensinou a inspirar, e você me ensinou a expirar, contando até 3, fazendo o contorninho aqui. Foi uma delícia. E realmente nossas emoções precisam nos ajudar a alcançar os nossos objetivos, as nossas emoções precisam ser conhecidas e precisam nos auxiliar. O autoconhecimento é imprescindível, a gente teve uma live sobre isso também. E aí, no dia que eu tive o que acontece é sempre um furo, alguém não pôde vir, eu tive a presença do meu filho, que foi um barato, assim, eu sou mãe, não vou poder ficar falando, mas as pessoas gostaram muito, a gente falou sobre leitura, sobre escrita, e aí o Vitor falou o quanto ele tem prazer na leitura, o quanto ele tem prazer em escrever. E eu já quero falar com vocês uma coisa. A gente está começando semana que vem, ele já começou com os amigos e a mãe aqui vai começar essa semana. A gente está fazendo a campanha do lançamento do livro dele, que inicialmente vai ser um livro virtual, e a gente tem que fazer um processo aí para ajudar na editoração, naquela coisa toda. Eu vou passar para vocês me ajudem a fazer a publicação para a gente conseguir a verba necessária para essa implementação, e tem uma série de pacotes com autógrafo, sem autógrafo. É um lindo livro de poesias, de memórias da infância, mas visto por um prisma muito bacana de reflexão sobre a vida hoje. Então o Vitor veio me dar esse presente, fez uma live comigo, depois no final nós cantamos. Quem estava lá viu, quem não estava perdeu, mas a gente pode comentar sobre isso depois. Na sequência eu recebi o Fly Wagner, né, aquele coreógrafo que trabalhava com a Xuxa, que virou um grande amigo meu quando nós trabalhamos na Rede Globo. Eu trabalhei de 2005 a 2010. E eu tive esse prazer de trabalhar com o Fly. O Fly foi comigo, foi no meu treinamento na Rede Globo. Nós fizemos 62 turmas do tema autogerenciamento. Um abraço para o meu amigo Elcio, colega do curso de neurociência, que entrou aqui. Um grande abraço, Elcio. Faz um trabalho lindo no Espírito Santo também com a área de recursos humanos. Quem precisar de alguma coisa lá no Espírito Santo pode procurar a RH, que é a empresa do Elcio. E aí eu conheci o Fly lá, ele foi no nosso treinamento porque ele sempre teve essa garra por aprender, por se desenvolver, e nesses 10 anos o que eu poderia dizer para vocês, o quanto isso nele é verdadeiro, é que ele hoje é diretor artístico da Globo, né? E ainda empreende pra caramba, é um grande educador financeiro, e ele conversou com a gente às 5 horas da tarde, porque ele dorme às 8 e acorda às 3 e pouca para ir correr, para treinar. Então eu abri uma exceção, e o nosso papo das 21 foi às 15,
foi às 17 com o Fly, e o que ficou marcado no meu coração, o ponto marcante do nosso papo foi ele dizer: podem me chamar para o que for, eu estou pronto. Eu estudo, eu tenho garra, eu tenho paixão, eu vou de cabeça, então me chamou, eu estou pronto. E eu fiquei naquele dia me questionando se algumas pessoas me chamassem para algumas coisas, se eu estaria pronta. E eu vou depois pedir para que ele veja, ele sempre está cheio de live, coisa para fazer, mas eu queria que ele soubesse disso, quanto dizer eu estou pronto me fez refletir enquanto eu preciso estar pronta, não no sentido de tensão, de nervoso, de ansiedade, de angústia, mas estar pronta, me sentir pronta para uma ajuda, para um apoio, para um bate-papo, para uma orientação. Né? A gente que trabalha nessa área tem muita coisa para orientar, para ajudar, tem muita gente precisando agora dessa ajuda, dessa orientação. Então, o ponto alto do Fly para mim foi: estou pronto, eu estudo, tenho garra e tenho paixão. Ficou como exemplo para mim também. E aí eu recebi Vanusa de noite, porque eu estava em dúvida, falei: poxa, eu vou fazer uma com o Fly às 5, vou deixar o horário das 9 aberto. E aí a Elaine: não, faz com a Vanusa, ela é ótima. Tá? Eu chamei a Vanusa, que grata surpresa, que delícia a gente ter conversado e ter conhecido a Vanusa, que acabei conhecendo a Zilda, que tem me acompanhado aí o tempo todo. Essa rede bacana de amizade, de amor que a gente vai criando, porque nós somos assim, né? Somos esse tipo de pessoa que gosta da comunicação e da troca. E o meu ponto alto, Vanusa, na sua troca comigo foi: cuide-se, permita-se, não alimente a raiva ou a tristeza. A gente estava falando sobre os processos de raiva, né? E de medo, e o cuidar-se e permitir-se também, sem ficar se cobrando muito, né? Aquela postura sempre correta o tempo inteiro. Às vezes a gente fica meio mal, mas não alimentar essa raiva e não deixar que isso cresça a ponto de nos brecar, nos parar, mas a gente se policiar para que isso não tome conta da nossa vida, né? Então, se foi isso que você quis passar, pelo menos para a gente aqui, ficou muito legal. Muito obrigada. Na sequência, depois da Vânia, eu tive a Mônica Miranda, que é uma professora, uma educadora e é a diretora da TV UVA na Universidade Veiga de Almeida, onde eu trabalhei, e ela é uma pessoa de comunicação fantástica, com uma experiência incrível, e veio conversar com a gente sobre agora, né? A gente virou youtuber, professor youtuber, e conversamos, foi bem agradável também, e o que ficou de ponto marcante para mim no meu bate-papo com Mônica foi: estude, atualize-se, tecnologia é um caminho sem volta. Então, atualização a gente tem, internet, informação para dar e vender, botar no coração o desejo de crescer e de estudar, e a gente vai em frente. Na sequência, eu recebi meu querido amigo de muitos anos, Hudson Silva, um artista maravilhoso, um ilustrador maravilhoso. Vou matar vocês de inveja só um pouquinho quando eu receber as minhas três obras, né, do Hudson sobre as mulheres negras marcantes na história da humanidade. Então eu consegui comprar 3 telas com ele, que vão vir para minha sala em breve, assim que a gente conseguir se encontrar. Lindas, eu preciso mostrar depois para vocês. E Hudson, sua vida já é uma inspiração, e o que você deixou marcado no nosso bate-papo, e a minha gratidão hoje, é que você me disse o seguinte para mim e para os meus naquele dia: encantar-se com a vida é expressá-la. E eu fiquei muito, muito pensativa em relação ao quanto eu conseguia expressar o meu vida. Eu tenho um louvor muito grande, muito grande a Deus pela minha vida. Nunca tive nada demais, nunca sobrou, mas também nunca faltou. E o que a gente tem, a gente consegue dividir. E isso tem sido a bênção da nossa vida, a alegria da nossa vida, a saúde, a bênção. E eu me perguntei o quanto eu tenho conseguido expressar o tanto de encantamento que Deus tem me dado na minha vida, inclusive por ter amigos como você, como essa turma que está aqui comigo até agora. E a Elaine está lembrando aqui que a gente desenhou um leão. Eu também desenhei um leão com o Hudson, consegui. Aliás, Hudson, tem uma encomenda para você. De 1 a 0, ou de 0 a 9, eu preciso de desenhos com bichinhos, porque Francisco está colocando a mãe dele louca, pedindo desenho para todos os lados, e a Beatriz é como eu. A gente sabe fazer bonequinho com perninha, e olhe lá. Muito obrigada, Hudson, pela sua presença na minha vida e por ter aceitado vir fazer essa live com a gente. Aí a gente abriu uma exceção no domingo, Dia das Mães, e eu fui conversar com a minha filha, e isso tudo teve um significado muito lindo, né? Só não conversei com o maridão porque ele é mais do bate-papo informal e dos bastidores, mas também pode ser um dia, né? Ele está aqui me ouvindo, aí quem sabe um dia a gente combina alguma coisa.
A Beatriz conversou sobre a recente vivência dela como mãe, né? O Francisco só tem 2 anos e a gente bateu um papo sobre um colo para mãe recém-nascida. Menos culpa, mais compreensão e tá tudo bem. Foi isso que a minha filha me passou durante a gestação dela. Eu acompanhei o tempo todo ao lado dela o máximo que pude, o máximo que de verdade que eu tinha para passar para ela naquele momento. E sempre lembrando para ela o que eu sempre ensinei, que era a vez dela, era o momento dela. Eu já era mãe dela e mãe do Vitor, e agora essa experiência era dela. E ela tem sido um exemplo fantástico para mim de... Nossa, eu acho que ela me dá de 1000 a 0 em termos de preocupação, de envolvimento, de saber tudo. Ela sabia tudo da gravidez, tudo do parto, tudo de tudo. E eu gravei muito isso, o quanto a minha filha conseguiu passar por esse momento, desenrolar essa situação, continua numa luta danada, ainda mais agora, trabalhando em casa, ela, o esposo, o neném de 2 anos demandando uma atenção impressionante. Mas gravei, filha, do nosso papo, menos culpa, mais compreensão, mais aceitação das limitações. E como você diz, e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. E tá tudo bem, filha. O que você puder fazer aí com o Francisco, e tá tudo bem. Depois recebi a poderosíssima amiga, também desde a época da Globo, Melissa Palladino, e ela veio falar sobre beleza e sucesso de acordo com a versão dela. E a gente percebeu no final que a versão da Melissa, a gente pode concordar, né? Que a beleza e o sucesso feminino é aquilo que a gente tem na parte de dentro e aquilo que a gente entende como sucesso. Né? Ela que trabalha com celebridades, pessoas conhecidas no Brasil todo, deixou muito claro que aquela coisa toda externa por fora não é exatamente o que a gente precisa ficar olhando e achando belo, mas aquilo que a gente reconhece na gente por dentro, que é belo na gente por dentro, e o quanto a gente é único e exclusivo. Então a mensagem da Melissa que ficou para mim foi essa: aquilo sempre que a gente tem por dentro, que é o mais importante, e aquilo que eu estabeleço como sucesso para mim, aquilo que é sucesso para mim, que pode não ser para você, mas é sucesso e é muito importante. Na sequência também recebi Jussara Xavier, uma pessoa maravilhosa que trabalha com pessoas com deficiências e reabilitadas pelo INSS, e a Jussara falou muito, com muita segurança, com muita propriedade sobre essas pessoas, como elas são, quem elas são, e o quanto elas são capazes, e o quanto a gente precisa incentivar as empresas a abrirem oportunidades, não por causa da cota, não por causa da obrigação legal, mas pelo respeito que a gente precisa ter com essas pessoas, porque essas pessoas têm muito para dar. Então eu agradeço a Jussara, e qualquer pessoa que tenha necessidade de um trabalho parecido com esse na sua empresa, pode chamar a Jussara Xavier, o nome da empresa dela é Motivendas. E ela dá um show, porque ela sabe muito desse assunto. E aí depois peguei Silvana. Silvana ainda tá por aí? Se você estiver por aí, Silvana, impossível não gravar, né? Inteligência espiritual foi o nosso tema. Inteligência mental, sentir. Inteligência mental, pensar. Inteligência emocional, sentir. Inteligência física, agir. E a inteligência espiritual, conectar. Ressignificar. A gente não vai ter controle total sobre as coisas, mas a gente também não precisa ficar na dor. A gente precisa somar essas 4 inteligências para que a gente viva bem, viva saudável, também se permita momentos de dores, de luta, de frustrações, mas fazer uma conexão das 4 inteligências para que a gente seja feliz. E que lindo que a gente conversou tanta coisa linda sobre inteligência espiritual. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu apoio. E você teve bis, você sabe, né? Que eu não consegui gravar, então a gente gravou depois. Não ficou a primeira, mas ficou a segunda. Muito obrigada, querida Silvana. Eu também fico eternamente grata a vocês por terem vindo. Rodolfo Santos é hoje um empreendedor também, tem a sua empresa e veio falar para a gente sobre a importância da reinvenção e das vendas nesse momento, e deixou uma marca para que pensássemos sobre a importância da real conexão com as pessoas, conhecer pessoas, fazer contato com as pessoas, mas de verdade, não é aquele oizinho e achou que aumentou a rede de contato, que a networking tá legal, não. É conhecer pessoas. E aí, em cima desse conhecer pessoas, eu vou lançar um projeto hoje que eu quero convidar vocês daqui a pouquinho. Depois do Rodolfo, a gente teve a Dulce Gabiati, que é psicóloga também, e veio falar sobre a importância do autoconhecimento. E aí foi bacana que a gente juntou com tudo que já estava acontecendo naquela semana, e ela confirmou o quanto é importante o autoconhecimento
conhecimento para que a gente saiba empreender em cima daquilo que é importante para a gente, do que é vital para a gente saiba se aceitar e a gente saiba se entender. Então, o autoconhecimento nos traz o limite que a gente alcança em determinadas situações, aquilo que é fácil para a gente fazer e o que não é, e conhecer isso é muito bacana para que a gente saiba pisar em alguns lugares, e quando a surpresa chega, o autoconhecimento nos ajuda a passar esse momento de surpresa e a lidar com esse momento de surpresa. Minha gratidão para a Dulce também. No sábado, acho que 26 ou 16, a Eliana e o esposo Marcelo falaram pra gente sobre a robótica e a programação acessível a todas as pessoas. E nós entendemos através das explicações deles que a robótica está em todo lugar, está em todas as áreas e pode ser extremamente útil, já está sendo, principalmente na área de saúde, já está sendo extremamente útil na vida das pessoas, na nossa vida como um todo. Então eu agradeço muito Eliana e Marcelo, que tem uma escola ali na Barra, e vocês podem procurar por Code for All, CODE, o 4 ALL, é o nome da empresa, da escola deles de robótica, ok? Entramos na quarta semana, penúltima, e eu recebi a minha amiga Kalina Machado, que é uma empreendedora, que fez o mestrado comigo, professora em Juiz de Fora, e lá em Juiz de Fora, na Universo, eles têm um curso de estética em nível superior, e ela dá aula e ela sabe muito disso tudo, e a dissertação dela foi sobre empreendedorismo feminino, e a gente gravou o que a gente já sabe, mas é bom sempre lembrar: a mulher pode o que ela desejar, estar onde ela quiser, do jeito que ela bem entende e como ela bem aprova, e a gente não tem que se esconder nem que aceitar situações em menor escala quando comparadas aos homens, porque nós temos esse potencial empreendedor, e como diz o pessoal aí, todo mundo tem uma mulher na vida, nem que seja só a mãe através de quem ele veio, né, o transporte que trouxe para cá. Então, muito respeito às mulheres, ao trabalho da Kalina como empreendedora, muito obrigada. Recebi também a Nara, uma amigona que eu fiz na Veiga. A Nara veio conversar com a gente sobre o luto de deixar a rotina para trás, porque não deixa de ser um luto, e a gente conversou e falou sobre as perdas, né? A gente deixar de fazer nossas coisas, deixar de ir e vir para onde a gente quisesse. E aí ficou na minha cabeça como ponto alto que a gente precisa dar esse tchau para essa rotina que provavelmente não volte mais, pelo menos não da forma como era, e o desafio de criar novas rotinas, né? O novo, criar novas rotinas, novas mandalas, né, Elaine? Cada dia uma mandala nova. E eu agradeço a Naira a participação também. A Kátia Vega veio na sequência falar com a gente sobre o controle do estresse no trabalho online, né? E aí foi legal a gente falar sobre isso, é o trabalho online, porque nós não estamos exatamente em home office. Home office tem um outro conceito, tem uma outra estrutura. A gente está em casa mesmo, trabalhando em casa, usando as nossas máquinas, dividindo o nosso tempo com a nossa família, com nossos filhos, com todo mundo. Então a Kátia Vega deixou pra gente que que a gente buscasse essa tranquilidade de que não dá para fazer a mesma produtividade que a gente faz na estrutura do trabalho, não dá para ser a mesma coisa, os nossos gestores precisam entender também isso, a gente precisa se comunicar com eles para isso, e como disse lá em cima, tá tudo bem. É como a gente pode fazer agora. Eu agradeço também a Kátia. Recebi minha amiga fotógrafa que tira todas as fotos das minhas lives com os meus convidados, Luciana Soares, com um tema que me fez brilhar o olhinho, assim como o brilho dela também, que é a alegria de ser docente, do presencial ao virtual, um salto estratégico. E a gente tem vivido muito isso na nossa prática. A gente dá aula numa mesma instituição, fora aqui do Rio, e com conexão fora também do país, e a gente tem curtido muito atender nossos alunos online. Para a gente não foi tanta surpresa esse contato via computador, mas, lá, lindona, oba, estou aqui, sim, gratidão também, querida. Inclusive estou começando uma turma agora, na próxima semana, que a minha amiga Luciana me passou também, dessa mesma instituição, a segunda turma, que a gente vai falar sobre educação e sociedade, um tema super gostoso. Muito obrigada, Lu. Brasília e Flórida, então assim, uma experiência bacana pra caramba pra nós duas, e nós nessa live nós incentivamos os nossos amigos a encararem esse desafio, aqueles que ainda não sabem ou que não estão com medo de usar a tecnologia. É uma porta que a gente abre, é caminho que a gente abre pra gente poder trabalhar, pra gente conseguir novos negócios, pra gente manter a nossa
essa rendinha também. Então, assim, se abram a esse novo, peçam ajuda, eu tô aqui, a Lu também tá lá. É só pedir, Dê, eu tô precisando e não tô conseguindo, me ajuda, a gente tá aqui para ajudar vocês também, Lu. Gratidão no meu coração por isso e por outras tantas coisas que você já sabe que a gente fala por zap. Aí eu recebi a Renata Vieira, uma fono que é perita em voz, uma mulher que estuda pra caramba, um barato, assim, deliciosamente alegre naquilo que ela faz, empreendedora também, ela é militar do Corpo de Bombeiro, ela é fono, ela é perita em voz, ela é doutora em linguística, então ela faz um trabalho fantástico de fonoaudiologia, e aí nesse dia, a gente combinou que seria a primeira, a gente falou sobre a voz do carnaval e como é que era possível trabalhar essas vozes para que elas fossem da concentração até a apoteose com aquela força, com aquela potência, sem cair, né? Sem a bola cair. E foi muito bacana a gente ouvir a Renata falando, cara, cuida da sua voz, que é o seu instrumento de trabalho, assim como você cuida do seu corpo. Sabe aquele check-up que a gente faz? Coração, a gente que é mulher, né? Aquele check-up ginecológico. Lembra da voz. Lembra que é nosso instrumento de trabalho. Alguns de nós atendem até por telefone agora, via internet. A gente dá aula, então a gente precisa cuidar da voz, que é o nosso instrumento de trabalho. E o que ficou marcado no meu bate-papo com ela foi que eu falei para ela, a minha impressão é que a voz é a concretização da nossa alma. Ela falou, então é isso, né? É através da nossa voz que a gente passa emoção, é a nossa alma que a gente transmite para as pessoas, junto com o nosso olhar, que faz toda a diferença. Obrigada, Renata, também. Cecília Seabra, nós trabalhamos juntas na Veiga, ela era gerente da área de comunicação, e a gente falou sobre empatia, afetos e palavras, a comunicação no centro da pandemia. E foi uma delícia, porque ela é de comunicação, eu também sou de comunicação, e a gente conseguiu ver de novo o quanto a nossa voz como comunicadoras precisa aparecer nesse momento e ajudar outros com os conceitos e com as práticas que nós já temos para que eles entendam o quanto é imprescindível que num momento como esse a gente seja acolhedor e tenha palavras de empatia, de respeito e de carinho com as pessoas. Foi um bate-papo super gostoso também. Fizemos a reprise com a Silvana sobre inteligência espiritual no domingo e fizemos essa última semana que começou com o Vitor Júnior, um querido amigo que eu também conheci na Globo, um locutor com uma voz maravilhosa, foi locutor de várias chamadas do Caldeirão do Hulk, trabalhou na Jovem Pan, na FM O Dia, e a gente tem mais ou menos 10 ou 12 anos de amizade, e a gente, nesse bate-papo, a gente chegou à conclusão, o tema era o mercado de rádio pós-pandemia, e a gente chegou à seguinte conclusão, a rádio não para, a rádio é eterna, e eu adorei, né? Quem é que não tem uma história com a rádio? Eu tinha aquela história com a Good Times 98, quem for mais antigo aqui deve ter essa história também. Então a rádio é eterna, a rádio é um instrumento maravilhoso, uma gratidão muito grande ao Vitor Júnior por ter participado comigo, por ter aceito o meu convite. Também recebi o professor Ricardo Portela, doutor na área dele também, conversando sobre traumas na fase adulta, e ele falou, olha, trauma é uma porrada, né? Bateu, fez um trauma, machucou ali, quebrou ali, mas a gente falou sobre os traumas emocionais que têm que ser tratados, que têm que ser cuidados, e deixou muito claro o respeito que a gente precisa ter com vocês, profissionais da área de psicologia, né? E o quanto a gente precisa saber que cada pessoa é única, cada pessoa é um modelo exclusivo da criação. Então, o tratamento é único, o diagnóstico é único, não dá para olhar e dizer você tem cara disso e você pode tomar tal coisa ou fazer tal tratamento. Tem que ter um diagnóstico, tem que ter um tratamento, tem que ter um bate-papo profundo, como ele falou, uma anamnese bem feita para que você receba o tratamento que você precisa para você e para o seu problema. Foi um papo também bem bacana. E aí na quarta-feira eu recebi um amigo que fez mestrado comigo também, além da Kalina, que é o Herbert Salles. Ele está fazendo o doutorado dele em economia, também se formou com a gente no mestrado em sistemas de gestão. E a gente conversou sobre o comportamento consumidor pós-pandemia, as mudanças que vieram para ficar. E foi muito bacana, as pessoas compartilharam aqui, deram sugestões também, perguntaram coisas. Foi muito, muito legal o bate-papo com o Herbert, eu agradeço pra caramba, a gente trocou umas figurinhas bem legais e a gente também incentivou o pessoal a encarar a questão da tecnologia não como bicho-papão, não com medo, mas como oportunidade de trabalho, oportunidade de troca e de conexão com as pessoas. E ontem foi um dia de chororô para quem estava aqui comigo, né? Foi um dia de muita emoção, porque eu recebi novamente a Gessilda, mas não como uma pessoa para tratar de um tema ligado à gestão, mas uma pessoa que veio falar, compartilhar com a gente a vida dela, e ela nos trouxe a sua história de
de 4 não, 4 foi o tema, mas ela descobriu no bate-papo ontem que na verdade ela está no 5º câncer, cuidando, tratando, graças a Deus, se Deus quiser vai ser o último. E ela falou sobre os 5 cânceres que ela teve e as 37 operações pelas quais ela passou, e permanecendo com aquele sorriso incrível que ela tem, com aquela alegria, com aquela disponibilidade. E eu falei, cara, isso é resiliência na veia. E ela foi muito honesta, foi muito humilde em nos contar o quanto foi difícil no início, não é fácil, assim, você não vira resiliente de uma hora para outra. Foi lindo, né, Márcia? Foi lindo mesmo. Você não vira resiliente de uma hora para outra, você vai se tornando resiliente. E isso é muito importante, eu acho legal a gente destacar. Você vai se tornando resiliente à medida que você pensa no que você está vivendo, à medida da importância que você dá para a experiência que você está passando. Se você não fizer isso, você vira aquela pessoa que não tem nenhum motivo de gratidão, só de reclamação. Imagina quantas pessoas que de repente já passaram por coisas semelhantes e olham para trás e acham que a vida é uma desgraça porque viveu a vida doente 13 anos só operando, opera aqui, opera outro, opera não sei o que, opera não sei o que lá, acaba um câncer, vem outro, acaba outro, vem outro, está no 5º tratamento. Então assim, ela preferiu olhar pelo lado da gratidão, ela preferiu pelo lado do que bom que eu ainda estou aqui. E ela falou uma coisa que a gente sabe, que muita gente fala quando passa por essas experiências, e nos deixou uma lição muito bacana de não esperar passar por uma situação dessa para dar valor à vida, para dar valor às coisas grandes, pequenas, aos contatos, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é valor para você. Então ontem foi tão intenso, que a gente não conseguiu terminar, e a gente fechou a primeira live de 9 às 10 e abriu uma outra, e a gente foi quase até às 11 novamente com o Gessilda, e foi arrebatador de emoção, ficou uma lição fantástica pra gente. Então, essas foram as pessoas que me abençoaram durante esse período, e eu tenho outras que, por incrível que pareça, o tempo passou rápido para mim também. Eu só tenho mais 15 minutos, queria ler tudo aqui que vocês colocaram, mas eu preciso mostrar para vocês os 2 projetos e falar para vocês o que isso significou para mim. Eu me formei em comunicação com foco em relações públicas em 1987. E eu tinha um sonho muito grande de atuar em empresas, né, aqui no Brasil, fazer o que a gente mais aprendeu, o foco principal da nossa profissão, que é fazer a conexão com as pessoas, né, fazer a comunicação entre todos os públicos de uma empresa, de uma instituição. Mas, infelizmente, até hoje, e eu já tenho bastante tempo de formada, até hoje o nosso país não é um país que enxergue de forma adequada a profissão de relações públicas. Nós não temos o valor que poderíamos ter, e eu posso dizer isso para vocês com tranquilidade. Se vocês quiserem depois podem buscar, pesquisar, conhecer a ação de relações públicas em outros países. Ele normalmente fica ao lado da presidência e ele é a pessoa responsável por avaliar a comunicação entre todos os públicos, ou seja, público interno, público externo, acionistas, empreendedores, comunidade no entorno daquela instituição, seja ela uma empresa, seja ela uma universidade, o que for. Então, essa pessoa da conexão estava dentro de mim desde a minha formação. E quando eu vi que eu não ia ter espaço no Brasil para ser o que eu tinha me formado, eu me imputei a responsabilidade de ressignificar o meu trabalho. Eu não ia perder aqueles 4 anos de faculdade, porque eles foram custosos para mim. Eu não nasci em berço de ouro, eu não consegui fazer um curso que me proporcionasse entrar para a universidade pública, apesar de ter passado para a UF, mas na época minha família não me apoiou. Na cabeça da minha família, eu ir para a UF, morar em República, ia me taxar como uma pessoa, digamos, não muito adequada, né? Na época tinha isso. E, infelizmente, eu acabei perdendo a minha vaga na UF por falta de orientação na época. Meus pais não tinham condição de me dar essa orientação e eu não tive ninguém que ajudasse. Mas eu peitei, comecei a trabalhar, paguei minha faculdade, terminei minha faculdade e eu vi que eu precisava ressignificar. E eu consegui ressignificar ao longo desses anos. 10 anos depois de formada, eu estava encontrando de verdade o que era a minha paixão e o que eu faço na minha vida até hoje, que é ensinar. Comecei ensinando dentro das empresas e descobri que a minha área de atuação era com adultos
E eu comecei a dar aulas também, a convite aqui, a convite ali, e só na UF, aqui no Rio de Janeiro, eu já estou há mais de 12 anos, com muito prazer, com muita honra, com muita satisfação. E os outros 23, né, são esses últimos 23, eu posso dizer que essa fome de conhecimento só tem aumentado, e junto com essa fome de conhecimento tem aumentado o desejo de compartilhar. E aí eu abri uma empresa para poder trabalhar pela UF, que era obrigatoriedade, mas a empresa se chama Delaíse Comunicação, treinamento empresarial. E é comunicação, é troca. E o meu desejo é sempre ajudar as pessoas a se comunicar, porque eu sou formada nisso, eu me especializei nisso, eu tenho vários anos nisso, mas eu erro pra caramba em comunicação ainda. Então eu fico imaginando, e quem não estuda? E quem não fez a formação que eu fiz? Deve errar mais ainda do que eu. E eu posso ajudar, inclusive contando os meus erros, né? As minhas dificuldades, mesmo tendo expertise na área. Então, o tema do nosso bate-papo hoje, que agora que eu vou falar nele, porque a gente vai fechar com ele, pessoas são músicas. Você já percebeu? Cada um de nós é uma composição única. Cada um de nós tem um ritmo, cada um de nós tem uma harmonia, cada um de nós tem em si uma melodia exclusiva e mais bacana que isso, não existe plágio para essa melodia. Tem gente parecida com a gente fisicamente, um jeito de fazer. Aliás, eu e Luciana, quando eu fui trabalhar na Veiga, eu fui cercada por várias pessoas dizendo: você parece com a Luciana, você parece com a Luciana, vocês têm um jeito muito parecido, vocês não... Quando eu conheci Luciana, a gente falou: não é que a gente se parece mesmo e a gente tem um jeito mesmo parecido de trabalhar. Então, mas a Lu não é meu plágio, nem eu sou o plágio da Lu, e a gente é único, a gente é único. Então, assim, cuidar dessa música é muito importante. As pessoas são músicas. E pra gente gostar da música, a gente tem que ouvir a música. Mas não é só ouvir, porque a gente ouve uma porção de música e deixa passar batido, às vezes nem lembra de nada, né? A música, para ser gostada, ela precisa ser entendida. Sim, Daisy, a voz é única, é a nossa alma. E a música, para ser gostada, tem que ser entendida, ela tem que entrar para dentro da gente. Entender a música requer conhecer o autor, a história, a formação, os ritmos que cercaram a vida daquele compositor, daquela, né, de como aquela música foi criada, por que aquela pessoa escreveu daquele jeito. Isso tudo vai nos envolvendo com essa música para que a gente consiga gostar da música, ou pelo menos da letra, ou pelo menos da melodia. E isso é muito igual a gente, né? Não dá para gostar de uma pessoa, admirar uma pessoa imediatamente quando a gente conhece, mas se a gente conseguir ir ouvindo a música, interpretando aquela música, entendendo aquela música, ela vai começar a ser aquela música única pra gente. A gente começa a gostar da música por N razões. Os ritmos são diferentes, as escolhas são diferentes dos ritmos, cada música tem a sua harmonia, cada estrutura de música tem o seu compasso, as suas notas. E mesmo quando a gente não conhece ou não gosta muito do estilo, quando a gente começa a conhecer um pouco sobre aquela história, sobre como surgiu aquilo, a gente começa pelo menos compreender e acolher. E isso é mágico. E pessoas são assim. Não tem como a gente compreender e acolher sem que a gente consiga ouvir. E a música, para ser gostada, ela precisa tocar o coração e às vezes não toca na primeira vez também. Só depois que a gente ouve, que a gente ouve e que a gente ouve. E bem depois. E aí a gente consegue gostar ou pelo menos compreender a música. E aí hoje foi anunciada a morte do jornalista Gilberto Dimenstein, e eu fui ler uma carta que ele deixou quando ele soube do seu câncer e como era raro, e eu me emocionei muito na carta. E 2 trechos eu peguei para compartilhar com vocês, e até para dizer do meu projeto. A gente fez um trabalho de conexão esses dias, foi maravilhoso. A gente teve 600 e poucas pessoas passando no total das lives, foi bem legal, assim, passando não, assim, como vocês, por exemplo, agora a gente tinha 20 e pouco, agora a gente tem 16, aí volta para 17, a gente fez uma média aqui, a gente colocava o pico maior e anotava. A gente teve quase 700 pessoas que estiveram conosco ao longo desse mês, isso foi muito legal. Cadê essas pessoas, sabe? Eu tenho certo interesse de encontrar com essas pessoas, saber quem elas são, trocar ideias. E aí, pensando nisso, no nome da minha empresa, eu peguei uma frase do Dimenstein que ele colocou o seguinte na carta que ele escreveu: no princípio era o verbo, e ele está se referindo ao Evangelho de João quando ele diz isso, e ele mesmo cita, é a palavra, o verbo, né? A palavra, é a palavra que gera poder, e nós comunicadores trabalhamos com isso. Podemos fazer as pessoas poderosas trabalharem juntas. Eu acho que hoje isso é
a minha maior intenção, o maior tesão em termos profissionais, eu acho que é esse hoje. Fazer as pessoas trabalharem juntas. Então eu queria dizer para vocês que a partir dessa terça agora, eu estou lançando o projeto Cresça na Terça. Esse nome já vem comigo há mais de 20 anos e eu ainda não tinha tido chance de colocar para fora, e ele vai sair agora. O Cresça na Terça serão microaulas de 1 hora, o tempo de uma live, sobre relacionamento interpessoal, tanto na visão organizacional como na visão das relações humanas de uma forma geral. Tudo que eu tiver de conhecimento, meus cursos, todos vão ser trabalhados em microaulas, em séries, e eu convido vocês a participar. Cresça na Terça, provavelmente nesse horário, e quando eu estiver dando aula nesse horário, eu aviso com antecedência. Estão todos convidados. E ainda inspirada na mesma carta do Dimenstein, que colocou... que ele colocou o seguinte, que a gente precisa fazer isso com as pessoas porque gavião não voa em bando. Gavião não voa em bando. E quem voa em bando é porque quer se ajudar. E eu quero criar um bando enorme voando por esse céu, abrindo comunicação entre todos nós. E é um ditado árabe que ele citou, que a gente precisa se conectar justamente por isso, porque gavião não voa em bando. E eu queria convidar vocês para voarem comigo em mais um dia na semana que eu vou abrir, mas aí sim, Cris Coutinho que pediu aqui, é porque realmente eu falo pra caramba, eu achei que ia sobrar tempo, mas não sobrou. Eu convido vocês para participarem do segundo projeto. Segundo projeto a gente vai se comunicar durante um dia na semana. Eu vou entrar aqui com essa cara, bem cara de pau que o Papai do Céu me deu, e eu vou convidar as pessoas para entrarem comigo para a gente falar sobre um tema. Acredito que o primeiro tema vai ser música. E aí quem escrever para mim, oi Dê, eu quero participar, eu mando o convite, a pessoa participa 10 minutos comigo, sai, entra outra que quiser participar, entra outra que quiser participar, e a gente vai conversar pelo menos com mais 5 pessoas em cada encontro. Né? O encontro para que a gente não voe sozinho, para que a gente voe em bando. E eu preciso agradecer a todos vocês mais uma vez. Eu fiz essa live para agradecer, para dizer para vocês o que eu tinha aprendido. Eu já estou nos meus minutos finais, 56. Eu não posso deixar de agradecer a Fabiane Santana, da FS Content, que ela, no finalzinho, uma querida que eu conheci lá na Globo também. Não sei se vocês se lembram, mas a minha chamada mudou e entrou essa aqui, ó, Mega Profissa, que foi a Fabiane que fez FS Content. Ela trabalha com toda essa área digital, faz um trabalho maravilhoso de programação visual, de tudo. E a Fabiane é uma querida, procurem FC Content na internet que vocês vão encontrar. Agradecer meus filhos pelo apoio que eles me deram, que eu relutei tanto, relutei demais. Tem minha frase, Hudson, vou falar. E agradecer ao meu marido, gente, vocês não têm noção, que assistente de direção maravilhoso. A aguinha aqui do meu lado, ó, meu script aqui na minha mesinha, essa luz aqui que ele coloca pra mim. Ele é um espetáculo, eu preciso agradecer a todos vocês pela confiança. E a minha frase, eu quero deixar com vocês, depois vocês procurem aqui, eu acho que eu vou ler rapidinho. José Oliva, pessoas são músicas, você já percebeu? Elas entram na vida da gente e deixam sinais, como a sonoridade do vento ao final da tarde, como os ataques de guitarras e metais presentes em cada clarão da manhã. Olha a pessoa que está ao seu lado e você vai descobrir, olhando fundo, que há uma melodia brilhando no disco do olhar. Procure escutar. Pessoas foram compostas para serem ouvidas, sentidas, compreendidas, interpretadas, para tocar em nossas vidas com a mesma força do instante em que foram criadas, para tocar em suas próprias vidas com toda essa magia de serem músicas e de poderem alçar todos os voos, de vibrarem com todas as notas, de poderem cumprir, afinal, todos os sentidos que a elas foi dado pelo compositor. Pessoas são como você, com quem tenho o prazer de conviver. Pessoas são músicas como você, que tenho o prazer de ouvir. Pessoas têm que fazer o sucesso que lhes desejamos, mesmo que não estejam nas paradas de sucesso, mesmo que não toquem nas rádios, mas que toquem apenas no nosso coração. Vocês tocaram meu coração durante todo este mês. Muito obrigada. Desejo que Deus abençoe a vida de vocês. Desejo que vocês fiquem comigo no Cresça na Terça. Eu espero vocês. Vou entrar e já sabe, né? É uma microaula dentro dos temas que eu tenho dominado ao longo desses anos e pelos quais ainda sofro para estudar bastante para trazer essa coisa nova. E o Hudson perguntou da minha frase. Meu potinho hoje está vazio porque terminou ontem.
Terminou ontem meu potinho. Mas eu vou dizer, isso aqui vocês encontram na internet, Pessoas São Música, tá? Do José Oliva. Eu vou dizer a frase que eu amo de paixão e vou dar meu tchau pra vocês com essa frase. Minha busca constante. Eu erro muito, gente. Erro com a minha família, erro com os meus amigos, mas a intenção é profunda diante de Deus de acertar. E a minha frase de coração que eu quero passar pra vocês é um trecho de um poema de Moreno que diz o seguinte: eu tirarei os meus olhos e colocarei no lugar dos teus. Tu tirarás os teus olhos e colocarás no lugar dos meus. Assim, eu te verei com os teus olhos e tu me verás através dos meus. Esse é o sonho de todo profissional de comunicação. Um beijo, gente. Muito obrigada. Foi mágico. Foi um mês mágico. Conto com vocês terça-feira, provavelmente às 9. Eu aviso antes. Papo de terça-feira vai ser o Cresça na Terça. Espero vocês. Muito obrigada. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Gratidão demais. Tchau, gente. Obrigada.